Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. Este programa que é uma grandíssima desculpa para eu ter conversa com pessoas que estão próximas de mim, mas que eu não consigo conversar. Isso daqui é a grande desculpa. Basicamente é isso. A ciência vai nos afastando das conversas e a gente vai tentando aproximar de maneiras diferentes via canal do YouTube. Então, começamos mais um NS Podcast. Antes de a gente começar a conversa, Iago, você vai fazer isso toda vez? É toda hora isso? Sim, vai ser toda hora isso, tá, gente? Porque é necessário. Então, por favor, já deixa teu like, já deixa teu comentário também, ou vai comentando ao longo da conversa, sem o menor problema, vai ser muito legal te ouvir. O like você já deixa agora, porque, obviamente, quando chegar no final você não vai lembrar, eu também não lembro, então a gente resolve esse ponto já agora, no começo do vídeo, sem o menor problema. Vou te recordar no final? Também vou te recordar no final que eu preciso do seu like. Além de tudo isso, pessoal, se inscreva no canal e ative o sininho. O canal é novo, o YouTube precisa saber que vocês estão gostando para que ele recomende para mais gente. Então, você precisa se inscrever. E ativando o sininho, você vai receber... Eu sempre pareço muito idiota fazendo isso, e todo vídeo eu faço. Você vai receber aqui na parte superior aqui do vídeo uma notificação, um alerta de notificação do YouTube, e você vai saber que tem vídeo novo no canal a cada vez que a gente lançar, tá? Gostou da história? Gostou da conversa? Gostou do bate-papo? Acha que alguém pode aprender alguma coisa ou refletir sobre algum ponto? Sem problema. Compartilhe o vídeo também para chegar no máximo de gente possível. Beleza? Então, agora, assim feita esta introdução já clássica, vamos a uma pergunta não menos clássica. Doiara, primeiro, muito obrigado pelo aceite do convite, muito obrigado pela atenção. Sei que esses últimos anos, para quem está na docência, tem sido uma correria gigantesca, até pelo calendário do jeito que está. Então, te agradecer o tempo, te agradecer o aceite do convite e começar pela pergunta já tradicional. Para além do Lattes, para além dos trabalhos, para além do período daquele dia a dia de trabalho no departamento, me conte, quem é você? Oi, boa tarde, Iago. Eu que agradeço o convite, ganhando tempo para pensar na pergunta. A verdade é que eu também fiquei curiosa bastante por essa oportunidade, viu? De saber do que se tratava, então feliz de participar. Bom, eu sou Dayara, eu sou baiana, eu sou uma leitora do mundo, da vida, da realidade. Eu sou também professora nesse processo, mas se eu pudesse responder com uma plaquinha, eu pegava essas plaquinhas de obras, que você, quando está na estrada dirigindo, vê essas placas, eu estou em obras, né? Eu estou sempre em construção, eu estou sempre pensando e repensando, e tentando me conhecer no mundo também, saber, eu estou sempre querendo saber quem sou eu no mundo, é uma excelente pergunta. Mas uma das minhas paixões assim é ler, conversar com as pessoas. Então essa oportunidade aqui, ela fala muito também de quem eu sou, viu? O simples fato de eu ter, vamos lá, vamos conversar. Fala muito de quem eu sou. Eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de ouvir as histórias. Nessa profissão aí, você falou, para além da docência, né? Às vezes é até muito difícil para mim a questão da docência, porque me importa muito querer saber quem está do outro lado, quem é o aluno, que projeto de vida que ele tem, que viagem que ele está fazendo na minha aula, será que está... Que sentido tem aquilo para ele? Muito mais do que o número de matrícula, o responder a chamada, né? Então, eu gosto desses laços, eu gosto de laços, com certeza. Nessa linha, eu sempre gosto de começar puxando a conversa para a infância, porque eu acho que tem muita coisa lá que a gente não toca nesse assunto, mas tem muita coisa lá que reflete no dia a dia de hoje. Sim. Né? Essa pessoa que gosta da leitura, que gosta de saber, você já era assim desde criança? E como era você, assim, aluna, esportista? Como que foi esse processo de infância sua? Que massa! Porque faz todo sentido. Eu sempre tive uma afeição assim por ler. Minha mãe lia quadrinhos, comprava quadrinhos, gibi, muito para ela, porque minha mãe foi uma pessoa que teve uma história de vida de dificuldade de acesso à educação, de escolaridade tardia, e quando ela
ela era professora, pedagoga, e ela comprava quadrinhos e eu amava ler. Meu pai era esse cara esportista, esse cara da pelada do fim de semana, que na Bahia não fala pelada não, viu? A gente fala assim, ó, essa você não conhece não, você já mexeu aí com futebol? Meu pai, quando a gente vai jogar um futebol assim, despretensioso, no fim de semana a gente chama bater o baba. Tipo Bater assim, o baba. bora bater o baba? Bater o baba é jogar uma pelada. Vamos jogar uma pelada no fim de semana. Bora bater o baba no fim de semana? Mais ou menos isso aí. Essa você não conhecia, aposto. Não fazia a menor ideia. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Então, e eu tive essas influências dos meus pais, assim. O meu pai é muito esportista, muito do futebol, muito, né? Sempre gostou. E eu fui movida por esses interesses quando criança. Eu lembro que eu gostava de jogar. Eu tinha muitos primos. Minha mãe e meu pai tiveram muitos irmãos. Então, eu tinha muitos primos, mais ou menos com idades próximas. E eu sempre estava nessas brincadeiras mais ativas, o brincar na rua, o jogar bola, o brincar de esconde-esconde, o participar das coisas, das gincanas, né? Eu lembro que em algum momento na minha cultura da rua que eu cresci, a rua não era nem pavimentada. Eu não era a única menina, isso é interessante, a participar dessas atividades do brincar na rua, inclusive de futebol, né? Eu tinha muitas amigas na minha rua que brincavam. Então, eu tive essa infância muito curiosa por aprender, por participar. Como aluna, eu era talvez tida como nerdzinha, o que era uma coisa diferente, porque geralmente a pessoa nerd é associada a uma pessoa que não vai curtir o esporte, né? Ou a educação física. E eu era, entre aspas, a atletinha da escola, representava a escola nas competições, já fui goleira de hand, né, na seleção da escola, nadava. Teve uma vez que eu participei do jogo de futsal já vestida no maiô, porque acabando o jogo de futsal, eu ia nadar na competição escolar. Então, assim, era muito difícil conciliar essas imagens dos estereótipos que se tem sobre a criança que gosta de estudar, de ler e tal, e a criança que, ao mesmo tempo, curte a educação física, curte aprender os esportes, etc. Então, eu fui assim. Eu não me considerava tímida, não. Fui uma criança comunicativa até, mas também não era a mais sociável, não. Então, era algo assim, algo próprio, né? Você vai... Eu tive uma escolarização toda numa escola pública no meu bairro, eu ia a pé para a escola. Hoje é tão difícil isso, você ver a criança indo a pé sozinha para a escola, né? A minha escola era uma das raras escolas públicas em que a gente tinha 3 quadras cobertas na escola. Tem ainda, né? 2 piscinas numa escola pública. Eu demorei muito a ter consciência da raridade que isso é. Mas essa foi... Eu passei lá até o 2º ano do ensino médio, boa parte da minha escolaridade foi lá. Então, é uma coisa que marcou muito essa minha construção, né, de pessoa, vem dessas influências todas. E você, assim, nesse ambiente, era um ambiente rico, de fato, né, de possibilidades, de experiências ali. Você sentiu que teve uma educação física de qualidade, aulas de qualidade naquele cenário? Porque muitas vezes a gente tem aquele histórico do rola-bola, né, que a gente tanto fala. Você, até pelo local, teve essa possibilidade de ter essa multiplicidade de vivências? Iago, eu tive uma educação física diversificada em conteúdos, né? Nos meus primeiros anos iniciais do fundamental, eu lembro que a gente tinha um rodízio de experiências, né, com diferentes modalidades, muito esporte, era muito voltado para o esporte, mas tinha. Então, eu joguei de tudo ali, era por unidade, era uma organização nesse sentido. Eu tive uma educação física variada, diversa, e que tinha, sim, aula. Não era aleatório, quer dizer, toma aqui a bola e vai jogar. A característica da aula é uma característica com a qual hoje eu não coadunaria, digamos assim, eu não acharia aquilo a melhor educação física possível. É uma influência ainda muito do fazer, do tecnicismo, do repetir, né? Que lembrava muito
formação esportiva para treinamento, né? Eu lembro de ter horários, eu tinha que treinar com a seleção de futsal da escola e fazer a aula de educação física escolar. Tinha duas coisas. Então, ela foi rica nesse sentido, porque o professor ele não abandonava a aula. Ele estava ali, estava de pé, estava dando aula, dando orientações. Agora, a finalidade da aula era uma aprendizagem motora que fosse especializada no fim daquilo, né? E, a despeito das características individuais daqueles alunos, era separado por meninos e meninas, a minha educação física era separada, né? A aula das meninas era diferente do horário dos meninos. Então, embora diversa, embora rica em experiências e uma aula de fato aula, né? Não havia um abandono do docente daquele momento, ela tinha essa característica mais tradicional de uma educação física escolar que se confundia com uma formação esportiva, uma formação para o esporte. A minha escola, por muito tempo, ela foi considerada um expoente da minha cidade nos esportes, né? Era que ganhava os campeonatos locais e quando ia competir nas competições regionais e estaduais, se dava bem. Então, tinha essa reputação. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, é que como eu era atleta de natação, quando eu me tornei atleta de natação na escola, o que é uma coisa assim, nossa, né, pública, né, na Bahia, né, uma coisa assim, totalmente hoje eu percebo quanto fora da curva aquilo era. Eu lembro de participar de jogos escolares e eu que ia fazer o juramento do atleta. Por ter tido resultados em alguns campeonatos que chamaram a atenção. E eu lembro que eu decorei o juramento todinho, né? E aí subi, estendi o braço para fazer o juramento. E aí deu branco, esqueci tudo. Aí o professor que estava assim embaixo começou a falar baixinho e eu repetindo no microfone, né? Então, o esporte marcou muito a minha infância e a minha escolaridade. E a educação física tinha uma intencionalidade, mas era nesse sentido de formar para o esporte, né? Ela não havia aula teórica, não havia nenhuma discussão sobre que raridade que era aquilo, até do ponto de vista socioeconômico, da gente ter acesso à piscina. Não havia uma consciência envolvida naquele aprendizado, não. Era um aprendizado mais mecânico, de como refinar o movimento. Né? Até esse aprendizado era limitado, não dá para te dizer que eu aprendi tática de futsal. Eu joguei futsal, aprendi os fundamentos, tinha uma noção de tática, mas nem era tão sofisticado assim, se for parar para pensar. Nessa linha, eu vou migrando na linha do tempo e a gente vai se virando ao longo da conversa. Porque muito me chama a atenção, quando às vezes tem algumas conversas nesse sentido, de quando você tem uma determinada vivência ali, enquanto praticante, né, enquanto aluno, e depois você está do outro lado, você está montando a sua aula, você não é mais a pessoa que vai estar ali como aluno. O quanto que essa vivência inicial te impacta ainda hoje no dia a dia, seja para você repetir algumas coisas, ou seja para você falar, não, isso daqui não quero fazer igual. Quanto que isso te impacta ainda hoje? Muito. Primeiro que, desde a escolha, por que eu fiz educação física, né? Tipo assim, eu tinha uma baita afinidade com letras português, era a disciplina que eu ia mais, né? Assim, eu ia muito bem na escola, né, nessas áreas de humanas. E pensei em fazer jornalismo. Eu lembro que eu cheguei a ir fazer vestibular para jornalismo. No mesmo ano, eu fiz 3 vestibulares, 2 para jornalismo e 1 para educação física. Essa escolha pela educação física tem a ver, foi impactada por essas experiências, mas veja, eu entrei na educação física querendo ser treinadora de natação. O típico atleta frustrado, né? Eu super pensei assim, caraca, quando eu entrar na universidade e tal, depois que eu formar, eu vou ser treinadora de natação e eu vou levar algum atleta aonde eu não cheguei, né? Vou treinar um cara de alto nível, uma pessoa de alto nível, competir nacionalmente, internacionalmente. Pensava isso. E olha só que pretensiosa, numa universidade estadual no interior da Bahia,
e que era a primeira turma de educação física, primeira vez que teve vestibular na história daquela universidade. Então, eu cheguei lá, essa escolha foi impactada por essas experiências. Quando eu estou professora hoje, eu consigo refletir essas experiências e dizer assim, eu encontro as limitações, né, como a gente conversou um pouquinho, sobre essa tendência mais esportivista e técnica do ensino da educação física, e como eu consigo ver que havia pelo menos a diversificação de conteúdo, mas não havia uma leitura crítica do mundo, um sentido para aquela aprendizagem. Quer dizer, às vezes eu pegava meu boletim da escola e via 10 em educação física, né? O que significava aquilo? O que eu aprendi de fato? E para as minhas colegas que odiavam, né, que sentavam na beira da quadra e não conversavam. Então, eu consigo refletir essas experiências hoje na condição de professora. Elas impactam. E o curioso é que esse tipo de experiência minha, ele ainda é muito comum de se encontrar. Meus alunos chegam com as mesmas experiências que eu, o que dá uma sensação horrorosa de que as coisas não melhoraram por aí afora. Que todo o avanço que a gente tem acadêmico-científico, de alguma forma, se perde num hiato entre essa sofisticação teórica e científica e isso ser operacionalizável no mundo cotidiano de uma realidade que é tão precarizada. Eu falo para os meus alunos hoje assim, o mais fácil seria dar a aula. Eu consigo ver que, assim, e os problemas, né, que afetam essa aula, você planejou a aula bem, você fez uma baita sequência didática, você organizou maravilhosamente, você até driblou a escassez de material, que essa aí é clássica. Mas você não esperava que o aluno desmaiasse de fome na sua aula, mas você não esperava que uma criança daquela idade falasse coisas tão grosseiras como a que você ouviu, que fosse tão violenta com o colega como o que você testemunhou. Então, ela impacta nessa reflexão, impacta numa percepção de que qualquer mudança no sentido de um avanço para diminuir a distância entre o mundo acadêmico e a prática pedagógica, ela é lenta. Acabou a pretensão de mudar o mundo. A pretensão hoje é muito mais conquistar de novos profissionais que eu colaboro para formar, essa consciência da responsabilidade que ele tem da atuação, para que ele possa também, como eu, né, tentar transformar o nosso contexto mais imediato, que é o nosso campo de ação é o mais imediato, é aqui. E dali isso se prolifera, é quase jogar uma pedrinha no lago, né? Você tenta e vê até onde isso vai. Então, impacta dessa forma. Essas experiências, elas me constituíram profissionalmente. E trazem reflexões até agora, até esse momento. O nadar, para mim, aliás, ele se tornou hoje terapêutico. Né? O nadar me traz memórias de acolhimento, de lugar seguro, de ambiente em que eu tenho confiança em mim. Então, os dias mais estressantes para mim aqui no meu cotidiano, eu vou nadar. Né? Eu falo, não, eu preciso nadar. Essa relação com a educação física e a natação vem dessa infância aí. Eu assim, não entendo pela natação, que sou um cara que nem sei, então assim, não tenho como te entender, não tenho esse local de fala nesse momento, mas eu te entendo muito por conta da beirada de campo. Assim, às vezes que eu tive a experiência de treinador, era o local mais acolhedor para mim, assim, de todos que eu presenciei. E eu que assim, me dou bem na parte, né, de pesquisa, acho legal, acho muito bacana, show, mas aquelas pessoas expostas na frente no campo e eu ali na beirada, ali dando alguma instrução, sei lá, para quem vai ouvir, fala, putz, daqui é caramba. Daqui... Tem coisa que dá sentido para a gente, né, Iago? Tipo assim, faz todo sentido para você, isso. Eu, quando estou trabalhando, ensinando, dando aula, faz todo sentido para mim estar ali. Faz todo sentido para mim nadar, né, como uma forma terapêutica, hoje não mais competitiva.
mas faz todo sentido para mim experimentar novas práticas corporais, esportes, né? Faz todo sentido jogar futebol com meu pai. Eu tenho um vídeo épico em que eu tô jogando altinha com meu pai na praia, né? Eu cresci numa cidade muito perto do litoral, então ir ao litoral era algo frequente. E o encontro futebol, por exemplo, é a minha maior conexão com meu pai. Quando a gente se liga, pode ser o assunto que for, e a gente se liga pouco. Normalmente a gente fala algo de futebol. E o Flamengo, hein? Nossa, né? Pai, pelo amor de Deus, não gosto do Felipe Luiz, por que as pessoas enaltecem tanto Felipe Luiz? Enfim, a gente é flamenguista, né? Mas é a conexão mais forte com meu pai é o esporte. É o assunto que eu tenho com ele. É a coisa que eu faço junto quando a gente está na praia jogando altinha ou quando eu tenho a rara chance de assistir um jogo com meu pai quando eu estou de férias lá na Bahia. Então, são coisas que dão sentido para a nossa existência, assim, para a gente fazer assim, qual é a minha contribuição para o mundo, né? Minha contribuição para a sociedade é essa, refletir o esporte, refletir a educação física, formar profissionais que possam transformar realidades imediatas, participar da vida de outras pessoas de uma forma significativa. Então, talvez aí resida um grande problema da minha educação física escolar, né? O significado ele foi intuitivo. Ele não veio da intencionalidade que o professor colocou. Né? O significado daquilo é porque aquilo apelou para mim. Tinha um apelo para mim, fez sentido. Para outras pessoas, que nem eu falo para os meus alunos, o povo fala, eu não gosto de educação física, não vou fazer sua aula na escola. Aí eu falo, eu detestava matemática, mas eu tinha que ir na aula. Então, não é questão de gostar, é de reconhecer a importância, é de reconhecer que aprendizado eu extraio daquilo. Eu acho que o grande desafio é esse, assim, olhar e ver assim... não é perguntar, gostou da aula no final? Essa é uma pergunta que pode vir acompanhada de uma primeira pergunta, que é o que você aprendeu na aula? Né? Então, traz sentido. A beira de campo faz sentido para você, para mim faz sentido estar aqui falando de educação física, de esporte, de vida, né? É vida propriamente dita, isso para a gente. Porque chega num ponto, e, assim, ao longo das vivências que a gente passa a ter, que a gente começa a entender que aquelas pessoas que estão na nossa frente não é aquela imagem que a gente está vendo inicial. Né? Então, assim, ela vem com um conjunto de histórias, ela vem com inter-relações que você não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. Então, a gente não sabe o construto que levou a pessoa a falar assim, não gosto de educação física. Ou Exato. Não gosto de matemática, não gosto de português, não gosto disso, não gosto daquilo. E às vezes, eu falava às vezes que eu participava das aulas de graduação, né, da UFB principalmente, quando tinha alguma atividade mais prática, eu falava, a gente joga de verdade por um seguinte motivo, não é que eu estou querendo que a aula seja legal, é que se vocês não entenderem o que é o jogar de verdade, vocês não vão conseguir entender o sentimento da criança, do adolescente lá na frente. Assim, pô, ele fez uma birra. Quando você começa a ficar bravo com o teu colega e dá um pontapé nele na beirada da quadra, os dois estão fazendo birra. Então, assim, entenda o teu sentimento para você conseguir fazer conexão lá na frente com o do próximo. Mas se você não conseguir entender, se você ficar tipo, não, agora eu vou simplesmente vir aqui, coloco a minha mochilinha de lado, anota a aula do professor e saio, porque agora eu tenho um banco de jogos para fazer. Não funciona. Assim, até pode funcionar uma parte ou outra, mas é muito limitado. Sim. A educação física traz essa possibilidade de uma série de conexões que é muito rica. Quando a gente começa a limitar muito a conversa no tecnicismo, seja ele da prática ou seja ele da organização, nossa, atrapalha demais. Pior que a gente até institucionalizou isso, né? Quando a gente fala assim, grade curricular, o que é isso? É uma prisão? Ou então, assim, disciplina tal, né? E elas são desarticuladas, não dialogam. A gente institucionalizou coisas que acabam impactando na forma como a gente consome esse conhecimento, né? Eu falo para os alunos assim, ementa, o que é ementa? Vocês passam a vida na graduação lendo a palavra ementa. Eu falei, é o mínimo que eu preciso tratar dentro dessa carga horária para que vocês sejam apresentados ao conhecimento X. Né? E que nem a gente fala,
tem uns alunos, usando a matemática de novo, que era que eu tinha mais dificuldade. Os alunos falam assim, eu nunca usei log de A na base B para coisa alguma. E aí eu falo assim, caramba, mas alguém usou depois, né? Então, uma aula é uma emoção, ela vai apelar diferentemente para as pessoas. O conhecimento apela diferentemente, mas se eu não for apresentado a ele, como é que eu vou saber, né? Se ele vai apelar para mim ou não, se ele cria em mim essa conexão. Afinidade, sim, existe. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, mas ser apresentado a um conjunto de conhecimentos é muito importante para estabelecer essa conexão da qual você falou, e tão bem, né? Dá para ver também você falando dessa sua coisa com a beira de campo, seu olho até fica diferente, então... Esse é um dos desafios futuros ainda, porque, assim, meus particulares, porque, obviamente, chegando ao final do doutorado, a tendência que o mundo lhe apresenta é editais, né? Ele apresenta uma série de possibilidades de editais e você entrar nos concursos da vida. Uhum. Confesso muito hoje para você que não me anima tanto quanto um final de semana eu bravo, sei lá por que motivo, porque tá 2-1 e não tá 5-1. Confesso para você. Esse é um dos pontos de reflexão que eu ainda tenho da vida. E pode ser que você vai permanecer com ele mesmo já tendo definido lá na frente alguma oportunidade, né? Essa coisa do doutorado, mestrado acadêmico, né? É um tempo de vida gigante dedicado a algo que te dá caminhos possíveis. Mas são caminhos possíveis, é um possível ou um impossível em você, em 1000 pessoas. Então, aproveita. Assim, eu costumo dizer assim, um professor meu percebia que eu estava ansiosa durante o doutorado. Meu orientador de doutorado, aliás, nossa, como eu amo. Eu fiz doutorado no Canadá, um norte-americano estadunidense. E aí ele falou assim para mim, você está tão ligada no quando terminar, no que você vai fazer depois de terminar, que você não está nem aproveitando o caminho. Aproveita o caminho, o hoje, o agora, o que você leu hoje, o que você escreveu hoje. E aí ele foi falar, aproveite a jornada, né? E aí ele falou assim, the doing is more important than the outcome. O fazer é mais importante do que o resultado. E aí eu falei, cara, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Essa coisa de... Você não vai se tornar o cara do que você está estudando no dia que você defendeu. Você está se tornando o cara agora, não é? E nem eu falo para os meus alunos, você não vira profissional no dia que te entregam o canudo. Você está virando profissional agora. É agora que você está saindo do casulo e virando borboleta. Não vai ser no dia do canudo. O dia do canudo é só o simbólico, é o fechamento, né, de uma etapa. Mas, enfim, o doutorado é duro. É duríssimo. Dá para ver. Enruga a testa, franze o olhar. Cai o cabelo. Foram processos que aconteceram. Aumenta o grau do óculos. Pior que isso acontece. Isso daí, putz, eu passei acho que uns 5 anos estável com o óculos. Falei, né, aquela proposta que todo mundo que usa óculos, né? Você passar não sei quanto tempo estável, você pode fazer a cirurgia, né? Você pode retirar o óculos. Assim, eu sempre quis, Deus me ouviu até metade, eu sempre falo isso, que eu, quando era criança, eu queria ter barba, e se eu deixar eu fico ela cheia, sim, e óculos, que eu achava legal, sei lá por que motivo. Eu sempre quis ter barba e óculos. Só que eu imaginei que essa combinação viesse com cabelo, né? E eu esqueci de pedir, né? Porque eu tinha bastante à época. Então, assim, ele falou assim, não, beleza, o que você pediu eu tô deixando. Como você não pediu cabelo lá no começo, infelizmente a gente está retirando esse processo. E ao longo do doutorado ele foi cada vez mais assim recuando. Eu cheguei para cortar o cabelo ali perto da rodoviária aqui de Viçosa. E aí o cara me deu um cupomzinho, tipo assim, 10 cortes, você ganha essas promoções. Eu olhei para a cara dele e falei assim, pô, queria te agradecer demais, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, porque isso daqui é um exercício de fé que você está fazendo. Que eu vou ter cabelo para voltar as 10 vezes. Um exercício de fé que você tem
que nem eu tenho. Queria te agradecer demais de coração, cara. Ele olhou na minha cara, de fato, estava mais essa linha. Mas nessa linha, me veio uma questão à cabeça quando a gente estava falando sobre a questão da educação física. O quanto que essa organização atual de um curso de educação física mais atrapalha do que ajuda? É uma boa pergunta, né? Se a gente está falando de organização curricular, isso está sempre em disputa e em tensionamento e em processo de mudança. Você vai ver o histórico, se você for partir de uma perspectiva da legislação, você vai ver que mudou em 2004, mudou de novo em 2008, saiu uma resolução nova em 2018. E essas resoluções no plano político, muitas vezes elas são pensadas por pessoas que representam certos interesses, né, dentro ou fora da área, né? Então, num contexto geral do ensino superior, a questão do currículo é muito discutida, né? A diferença entre o currículo prescrito, quer dizer, aquilo que está lá posto, e o currículo praticado, porque pode ser completamente distoante, contraditório e ambíguo, né? Então, está dizendo lá que fulaninho cursou uma matéria de 60 horas para discutir tal tema. Como terá sido, de fato, essa aula? Será que, de fato, aquele tema foi discutido? Fulaninho realmente teve acesso aos conhecimentos que estavam ali? Então, tem essa diferença ainda. Então, o prescrito, ele devia ser o suprassumo do ideal, né? É o idealizado. É tipo assim, seria ótimo que numa disciplina de futebol essa pessoa tivesse acesso a isso, que isso funcionasse operacionalmente de uma certa maneira. Então, eu até acredito que é um duplo processo. Tem as limitações do próprio currículo prescrito e tem as limitações de quem vai operacionalizar esse currículo. E quem vai operacionalizar esse currículo, leia-se, não é só o professor, é o estudante também. Então, a gente pode ter um currículo limitadíssimo, emendas pobres, ruins, porque estão defasadas, porque precisam ser reelaboradas, por qualquer circunstância outra. E a gente tem um professor fazendo um baita trabalho maravilhoso de reconstruir aquilo e de transformar aquilo num cotidiano, na sala de aula, nos espaços de atuação, nas quadras de aula, nos campos de aula, porque é assim que a gente tem que passar a olhar para os espaços que a gente dá aula, né? Porque a gente fala, não, a aula hoje vai ser na quadra, né? É a aula na quadra, tá? Não é vamos sair da aula, vamos fazer outra coisa. Continua sendo aula, né? Eu até uma vez fui escrever um capítulo de livro, eu junto com o pessoal escrevi. O título do capítulo era Mais que a quadra, o suor e a bola, né? E a gente se refere à quadra de aula, porque o que está acontecendo ali é uma aula. Para outras pessoas, às vezes, não, é um divertimento, é qualquer outra coisa. Então, tem gente que consegue traduzir esse currículo muito bem, em disciplinas muito boas, com os recursos que tem. Tem que pensar nos recursos de cada professor, na formação de cada professor, né? E aí entra outros traços e características desse professor também, como é que ele concebe a própria docência, né? Qual o nível de compromisso que ele imprime naquilo que ele está fazendo, qual o nível de percepção, de sensibilidade, de concepção de ser humano que ele tem, ou ela, para lidar com esse grupo de alunos que é tão peculiar, singular, nesses 5 anos que eu estou fazendo esse mês até, de UFV. Vou fazer 5 anos de UFV no dia 22 de setembro. Eu não tive nenhuma turma igual. E eu já ministrei a mesma matéria 5, 6 vezes e nenhuma saiu igual. Porque as pessoas que estão ali comigo fazem a matéria comigo. Elas constroem aquele conhecimento coletivamente. Se não for assim, não faz sentido para mim. Se for um imperativo meu, é se sentir muito iluminado para achar que eu sei tudo, né? Então, as pessoas provocam com suas perguntas, com seu nível de envolvimento na aula. Elas me testam, elas me desafiam a mergulhar mais a fundo naquilo, a dizer, diante de uma pergunta, eu não sei. E é difícil no começo da carreira você ter coragem de dizer que você não sabe. Tem que ter coragem de dizer
Mas você não é expert no assunto? Mas eu não sei isso aí que você me perguntou. Eu vou ter que olhar, porque é uma coisa tão, né, particular, e é uma excelente pergunta, né? Sempre assim, comece respondendo uma coisa que você não sabe, dizendo excelente pergunta. Né? Porque, então, as limitações da universidade, as limitações da educação física, elas são as mesmas limitações, como curso de formação superior. De uma universidade que reverbera ali, são as mesmas são as limitações também das pessoas envolvidas no processo. Como foi a minha formação 15 anos atrás que eu formei? Né? O que eu fiz nesse tempo, em termos de formação continuada, para não ficar com esse conhecimento tão defasado? Como esse grupo de alunos responde ao que eu organizo para que a gente faça? Né? As pessoas participam. Eu até falo assim para os meus alunos: eu sou servidora pública. Estou me gabando? Não, estou dizendo o seguinte: eu estou a serviço de vocês. Eu trabalho para vocês, não é o contrário. Né? O maior interessado de que isso aqui saia bem feito é você. É a sua formação em jogo. E muitas vezes, nessa hierarquia tradicional da relação professor-aluno, os alunos se veem na posição contrária, se veem subordinados a mim. Quem trabalha, quem é orientado por mim, né? Eu falo, opa, não diga que você trabalha para mim. Eu trabalho para você, né? Eu te oriento. Tá? O maior interessado nessa formação é você. Então, infelizmente, são vários processos que não são singulares à educação física, não. Muitas vezes a gente fala tanto dos problemas da nossa área que parece que ela é a piorzinha, o patinho feio do rolê, né? Mas, em realidade, toda área tem seus desafios próprios e desafios comuns ao que se pensa hoje de ensino superior, né? Por exemplo, eu pergunto aos meus alunos: alguma vez vocês leram um documento chamado Plano de Desenvolvimento Institucional? O que é isso, professora? É simplesmente o documento onde a UFV escreve qual é o perfil do egresso que ela deseja. O seu perfil. Você assinou um contrato sem ler quando você se matriculou nesse negócio. Porque você será, em tese, o que está escrito lá. Você vai ser crítico, reflexivo, vai ser generalista, ético, né? É o que está escrito lá. O projeto é aquele, o ideal é aquele. Como a gente persegue isso no dia a dia depende de um coletivo. É muito ruim responsabilizar o discente por um, entre aspas, fracasso, né? Ou responsabilizar o docente. É um processo que falhou quando alguma coisa dá errado, né? Ainda mais quando tem, assim, muita gente... disciplina tal, 80% das pessoas tomam pau, perdeu. O quanto isso representa um fracasso do processo pedagógico e não um fracasso do aluno? É uma pergunta que o aluno às vezes nem se faz, tamanha a relação de subordinação dele ao sistema, a forma como a universidade se organiza. É porque a gente acaba tendo um ponto que é muito... Pelo menos eu vejo assim, e pode ser que eu esteja errado, obviamente. É um pouco naquela questão que você colocou do eu não poder falar que eu não sei. Uhum. Isso impacta quase em todas as áreas. Porque se no começo é difícil, você imagina com 40 anos de carreira, você chegar e falar assim, então, após 40, eu continuo não sabendo. Uhum. Tudo fica muito difícil. E, na verdade, é muito provável que qualquer professor que a gente venha conversar, que a gente conheça, não saiba, assim, sabe muito pouco, assim, porque a área é tão vasta, ela é tão grande, ela é tão extensa, que o normal é que você saiba bastante daquilo que você estuda, mas que aquilo que você estuda não represente em porcentagem, para ser mais matemático possível, é uma grande parcela, ela não representa de fato. E vai ser natural a gente ter pontos e falar assim, pô, não sei. Pô, essa pergunta, de fato, ela é muito boa. Mas é um ponto de mexer com o próprio ego, né? Nesse Sim, cenário. E dizer não sei é melhor do que dar uma resposta simplista. Uma coisa, né? Tipo, se você procurar uma resposta rápida e simplista para sair bem daquilo, o não sei é corajoso. E não é só humilde. Fulana foi modesta dizer que não sabe. Provavelmente ela tem alguma
Então, quando eu me proponho a elaborar um pensamento junto com um grupo, eu falo, eu nunca pensei sobre isso, mas eu, aqui nesse momento, consigo elaborar o seguinte, e aí reflito aquilo. Então, você tem elementos para refletir aquilo, talvez você não tenha a resposta pronta, né? E o trabalho de ser professor é muito o trabalho do pensar, né? O exercício intelectual reside nisso aí também, né? Na capacidade de elaborar em cima do que você já conhece, sobre o que você não conhece, né? Mais ou menos isso. O que é bom, senão também eu acho que o desafio intelectual é o que me motiva na docência também, porque se eu tiver a sensação de que aquilo se esgotou para mim, que eu já vi de tudo sobre aquilo, eu acho que você perde até a magia da coisa, né? Perde a satisfação, o prazer de se colocar diante de uma turma e falar em público. Exato. Porque chega, pelo menos eu sinto assim, muitas vezes a gente, e aí pegando um gancho na frase do teu orientador, né, de aproveitar o percurso mais do que o resultado, eu acho que muitas vezes a gente acaba focando, principalmente para o professor, a questão da entrega de resultados. Uhum. E como o resultado numérico, para quem vai lidar com alunos, é muito difícil de você extrair, a gente pega métricas que são mais fáceis de Sim. extrair. Né? Então, assim, número de artigo é mais fácil de extrair do que o quanto meu aluno aprendeu de fato. Sim. Uma lógica que na nossa casa brasileira é bem peculiar por não distinguir a profissão pesquisador da profissão professor, né? A gente acumula função. Existe em alguns países já a profissão você ser contratado para fazer pesquisa naquele assunto, enquanto o outro está lecionando sobre aquele assunto. Claro que essa lógica integrativa, eu acho, pessoalmente, eu considero essa lógica que integra o trabalho do professor à pesquisa e extensão muito rica. Mas os tempos da ciência e a lógica de produtividade e quantificação se tornam imperativos de pressão, né? E até de reputação. Não, porque o professor fulano tem 200 artigos, já Cicrano tem 50, então fulano é melhor, né? Então, assim, infelizmente ela acaba sendo a lógica de integrar pesquisa, ensino e extensão, ela acaba munindo uma métrica ingrata de comparação, de reputação, de credibilidade, muito ingrata, né? Vamos pensar numa lógica bem ridícula, assim, tipo, o que eu vendo para ganhar o meu salário? Eu vendo aula. A aula é tão produto científico quanto um artigo. É um produto. É um fruto de uma elaboração intelectual. Tanto é que há quem defenda que a gente não devia sequer compartilhar nossos slides quando a gente produz um recurso audiovisual, porque aquilo é fruto de reflexão, elaboração, de organização de ideias, né? Claro que a pesquisa tem desafios outros, como a questão do ineditismo, né? Do validar metodologicamente o que você está fazendo. Mas a aula é um produto intelectual também, né? É um produto muito importante. Então, aí você tem um professor dando 20 horas aula, tem o cara que vai lá e, beijo, gente, é isso aí, né? E publica bastante, por outro lado, publica muito. Então, são dificuldades mais de como a gente mobiliza esse aparato no nosso dia a dia do que dele próprio. Eu acho que é mais de como as pessoas se apropriam disso do que de como poderia funcionar. Poderia funcionar. Eu acredito que poderia funcionar. É que a gente entra num processo, e até falei, a gente estava comentando antes do papo ficar gravado, né? Que você tinha visto a Ana falando, né? No Sim. stories dela. E com a Ana, a gente estava conversando, ela falou muito da questão da licenciatura e do bacharelado, né? Que ela tinha estudado, inclusive. Eu falei, olha, me lembra, assim, eu já estou começando a ter lembrança, porque já estou começando a fechar as coisas, né? Então a gente vai ficando mais velho, vai começando a ter lembrança sobre algumas discussões do passado que eram mais fortes. Me lembra uma certa discussão sobre a área de humanas e a área biológica. Sim. Porque chegava uma hora que, como a produtividade era necessária,
e humanas tem um ritmo mais lento por natureza da área, ela foi escanteada. Em grande parte dos cursos ela foi colocada de lado. Você já ouviu falar em Salami Science? A Salami Science é uma lógica bem... que com humanas é difícil de fazer, né? A gente não opera com variáveis com as quais dá para a gente, de cada combinação, extrair um artigo. Né? Então, por exemplo, você vai pegar lá sexo, classe social e autodeclaração de raça/etnia. Então, eu vou escrever um artigo primeiro com raça/etnia e sexo, depois outro com classe e raça e etnia. Eu separei as variáveis e eu vou publicar. Na humanas, uma pesquisa qualitativa, é muito difícil fazer esse recorte de variáveis, porque normalmente é um todo, né? Os tempos das ciências são diferentes. Você tem razão, a comparação entre... aliás, é uma consequência até. Né? Tem um livro, não sei se você conhece, um cara chamado Boaventura Souza Santos, que escreveu um livro pequenininho chamado Um Discurso sobre as Ciências. E nesse livro ele vai dizer, olha, o paradigma dominante das ciências naturais, né, que inaugura o que é ciência, né, a coisa do que é observável, mensurável, rigor, técnica, etc. E depois a gente vê um paradigma outro, que é esse das ciências humanas e sociais, o método sociológico, a pesquisa social. E aí o Boaventura vai fazer um clamor por uma perspectiva de ciência que ele chama de paradigma emergente, que é a ideia de que essa separação ela é só prejudicial ao conhecimento, né? Que a gente deveria valorizar a produção do conhecimento das áreas e até conciliar suas técnicas. É como até a metáfora do iceberg lá. Você tem algo que está à superfície e 10% do iceberg. 90% está submerso. Os pesquisadores eles fazem fotografias de ângulos diferentes do iceberg. Esses são os pesquisadores quanti-quali. Toda foto é importante para compreender o fenômeno iceberg. Né? Então, mais ou menos nesse sentido. Mas eu te cortei o que você ia falar. Não? Vamos indo, sem o menor problema. É que esse ponto da Salami Science, por exemplo, esse ponto, eu confesso para você que eu tenho uma raiva muito grande dela. E mesmo trabalhando em uma área em que, em tese, muita gente fez. Por exemplo, análise de jogo em futebol, o que teve de locais, por exemplo, que fizeram... Você ia, às vezes, sei lá, congressos, algumas coisas assim, aí você tinha lá análise do Brasil na Copa do Mundo. Aí você tinha lá posse de bola, um trabalho. Finalização ao gol, outro trabalho. Número de passos por setor, outro trabalho. Você fala, caramba, bicho, assim, que jogo que você está entendendo? Assim, no final do dia, que jogo que você está entendendo? Porque nenhuma dessas variáveis isoladas representa qualquer coisa para o jogo. Nenhuma. De fato. Então, assim, que diabo de jogo que você está estudando que eu não estou enxergando? Porque ou você virou muito gênio, você acertou 10 trabalhos na sequência, coisa que basicamente eu nunca vi, mas tudo bem, vamos lá. Ou você está tentando me tapear. De duas, uma. Ou é A ou é B. Ou você acertou demais, ou você está tentando me tapear, avisando que eu tenho que comprar cada um dos seus produtinhos, para que lá na frente eu junte todos eles e eu produza o meu entendimento a partir deles. Sim. Que não faz muito sentido. Sim. Que aí eu tenho que ficar esperando você acabar a tua produção até o final. Até você acabar, eu fico sem saber. Então, assim, isso reflete o mundo, né, Iago? O mundo da divisão social do trabalho. Exato. A velha história do sapateiro que todo mundo ouve na escola, que antes ele fazia o sapato todo. Né? O artesão, cara, e que depois ele é responsável por furar o prego da sola. Né? Aí entra aí os sociólogos que tratam muito bem da questão da divisão social do trabalho e como isso reverbera na produção científica. E como isso pode ser, né, muito prejudicial ao entendimento dos fenômenos, que nem você falou assim, que jogo é esse, né? Todo fatiadinho assim. E que lógica é essa que faz com que você seja induzido a apresentar o conhecimento que você produziu dessa maneira? Porque
você conquista com isso não só prestígio social, né? Você conquista com isso uma métrica que pode determinar a sua condição de assumir uma vaga no emprego, numa universidade, etc, etc. Quer dizer, fulano tem artigos a mais, né? É bem interessante e é bem tenso no mundo acadêmico. Uma das hostilidades do mundo acadêmico. Se você vier a se enveredar por esse caminho, bem-vindo à selva. Tem uma coisa que eu tenho um pavor, assim, um pavor gigantesco, reunião de departamento. Aqui, Unicamp, qualquer lugar que eu fui, toda vez que o professor chamava, nossa, tem que ir para a reunião de departamento, eu nunca vi ninguém sorrindo. Eu vi que eu fiz a careta, eu virei o olho, esqueci que estava gravando. Eu nunca vi ninguém sorrir. Eu nunca vi ninguém falar, putz, eu vou para lá, hein? Poxa, vai ser legal, a gente vai discutir sobre o futuro da educação física. Eu nunca vi, era todo mundo com a cara tensa, tipo, putz, a gente vai para lá e... Sabe aquele jogador de final de jogo? A gente perdeu 3-1, mas agora é levantar a cabeça, ouvir o que o treinador vai falar e a gente vai trabalhar ao longo da semana para trabalhar ao longo da semana, né? Forçar mais aí, tentar reverter aí com o apoio da nossa torcida em casa. Aí você fala, caramba, esse é o clima? E é um ofício que ninguém te ensinou, né? Você está aí no doutorado, né? Você faz um estágio de docência, dá umas aulas aqui, orienta a colar. Ninguém te ensinou, porém, que um dia você pode vir a ser coordenador de curso, chefe de departamento. É um trabalho que ninguém te ensinou a fazer, que remunera pouco. Você vai ganhar o quê? Uns R$600, eu acho, a mais, para ser coordenador de curso hoje, né? E ganhar uma bela dor de cabeça e não dormir, e ter gente te mandando e-mail por minuto. Então, e aí a nossa área ainda consegue... É uma área que se constituiu de tal forma que isso que nós falamos sobre ciências da natureza e ciências humanas e sociais se conflituam, né? Oficialmente no Brasil, a educação física está vinculada às ciências da saúde, a área 21 da CAPES. Mas, se você olhar, a nossa área ela se esparrama de tal forma que eu podia muito bem vinculá-la a um departamento de educação de ciências humanas. Então, ela ainda tem essa peculiaridade de ser ambígua no que ela pode... e eu não diria ambígua, não, porque não precisamos considerar contraditório esse caráter plural da área, né? Mas isso compromete muitas coisas, inclusive da licenciatura e do bacharelado. Eu, por exemplo, sou identificada aqui como uma professora da licenciatura. Por quê? Porque não por nada de formação assim. Inclusive, eu trabalhei na UFJF de Governador Valadares, professora de um bacharelado. Trabalhei no interiorzinho da Bahia, professora de uma licenciatura que ainda era considerada plena, que era essa que você saía com as 2 habilitações. Então, eu sou identificada como professora da licenciatura porque passei no concurso aqui para a área didático-pedagógica. E as disciplinas que eu leciono são só do currículo da licenciatura, de tal forma que pode ter alunos do bacharelado que passam a graduação inteira sem ver minha cara. Mas eu, por exemplo, amo história do esporte, que é para os dois. Eu amo sociologia do esporte. Eu gosto de organização e gestão esportiva. Né? É uma disciplina que eu até ministrei quando o professor se afastou. Eu falei, pode me dar que eu amo. Então, eu tenho características de atuar nas 2 habilitações, mas eu sou muito identificada como uma professora da licenciatura. E se você olhar uma universidade tão tradicional como é a UFV, ela tem mais professores vinculados a áreas de trabalho, de pesquisa do bacharelado. Nós somos hoje cerca de 20 docentes, nós devemos ter 4, no máximo 5, eu diria 4, pela minha conta aqui desse momento, dialogam diretamente com essa possibilidade da educação física nas humanas e sociais, sabe? Então, aí isso gera conflito, isso gera problema, isso gera reuniões tensas. E assim, chega num ponto, já tive essas discussões já, e por vir da Unicamp, por vezes eu fui taxado, né? Porque, obviamente,
Quando você não ganha no argumento, sobra a taxação, faz parte da vida. Acho que tem um ponto que é muito importante. Por exemplo, a minha área, que é de análise de jogo, ela é muito fácil de produzir. Eu tenho a plena ciência disso, ela é muito fácil de produzir. Eu tenho software, eu tenho não sei as quantas, eu tenho equipamento, ou tem empresa que disponibiliza o dado gratuito, com tudo coletado. Assim, é uma mão na roda nesse sentido. Ele é mais prático nessa primeira fase. Óbvio, a produção intelectual daquilo, ela demora o tanto quanto tem que demorar. Mas a parte de obtenção daquele dado inicial é mais fácil. Quando a gente olha para a área de humanas, por exemplo, e quando a gente olha para o tempo específico que ela passa a ter, a gente vê que as discussões são muito vazias na nossa área. Porque é o que você falou, 20, tem 4, 5. Para explicar para os outros 15, 16 o que é a realidade, eu imagino que deva ser um inferno. O de Dante, com 9 níveis. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente falava da conclusão, às vezes, de doutorado, não sei das quantas, ou falava de outros processos, mas você precisa publicar tal coisa. Eu falei, para mim, tudo bem. Se eu, Iago, não conseguir a publicação, eu sou ruim, tá tudo bem para mim. Tá tudo bem. Agora, tem gente que o trabalho vai demorar para o cara ter que jogar fora em qualquer revista só para ter o nome. Porque a área dali não é a mesma. Não tem o mesmo número de revista, não tem o mesmo número de publicações nacionais, não é o mesmo tamanho para você traduzir e pagar o mesmo preço. Caramba, gente, assim, é uma reflexão, mas é a primeira que a gente devia fazer, não é a última nesse processo. E como isso acaba inflando egos, como você comentou de egos, né? A docência no ensino superior. E se você parar para olhar alguns dados bobos, assim, do último censo de pesquisa que envolveu a educação, não sei se foi o INEP que fez, mas você começa a observar assim, tradições que ainda estão impactando, quer dizer, de todas as docências que existem, é só no ensino superior que os homens são maioria. É onde melhor se paga, né? Aliás. Então, quanto mais educação básica, mais mulheres ocupando esses cargos, né? Principalmente educação infantil, vinculada à ideia de um cuidar de criança, como um vínculo quase maternal com a escola, né? Aí você vai olhar assim essa questão do papel social da mulher, né? De como ela muitas vezes para fazer um doutorado ou abre mão de ter filho e de casar ou espera mais, né? Então assim, algumas mudanças sociais elas vão demorar a repercutir no cenário acadêmico. E você fala assim, pô, a obtenção de dados é fácil, tarará. Velho, e sua capacidade de complexificar isso, né? De você pegar assim, tá, eu tô analisando esse sistema de jogo aqui, mas eu posso fazer uma análise aqui sobre classe socioeconômica desses jogadores junto com isso. Eu posso complexificar isso de tal maneira, esse é o papel, né? Então, eu acho que eu não gosto de pensar nessa pluralidade da educação física como um problema. Eu vou no paradigma emergente do Boaventura. Eu gosto de pensar nessa pluralidade da educação física como uma riquíssima possibilidade de se conhecer os fenômenos por mais ângulos. A dificuldade é quando você hierarquiza em importância, que é mais importante conhecer o futebol de um aspecto técnico-tático do que conhecer o futebol em sua dimensão política e econômica, do que conhecer o futebol no que se refere à questão de gênero, no que se refere à homofobia, no que se refere à exploração do trabalho. Aliás, eu acho um absurdo o quanto um árbitro de futebol ganha. Sabendo quanto o futebol movimenta, eu li uma reportagem outro dia, né? Nem sei se os dados são precisos, mas entre 3 e 4 mil reais, um árbitro por jogo, pouquíssimo. Então, assim, é muito bom conhecer o futebol de tantas maneiras. E a gente não precisa relegar esse conhecimento ao economista. Ah, não, deixa a questão econômica para o economista estudar. Né? Como é que a gente vai isolar essas interpretações, essas questões? Elas impactam o seu dia a dia de trabalho, sua pesquisa. Então, como é que você vai isolar? Né?
É impossível. Então, é bom que a gente faça várias fotos do iceberg mesmo, de vários ângulos, de cada fragmento, de cada curva, de cada detalhe. E isso vai ser feito com técnicas de pesquisa diferentes, com repertório teórico diferente. Isso é ótimo. Basta a gente, para isso, abrir mão dessa sensação de hierarquizar as áreas do conhecimento, como se fosse mais importante uma do que outra, né? Toda foto vai ser importante. Exato. Porque a gente acaba invertendo uma lógica e às vezes toma as pancadas na análise de jogo por causa disso. A gente inverte muito a lógica. A gente começa a querer aprender, por exemplo, no meu caso, sobre jogo, através da análise. Então eu começo a saber sobre os métodos quantitativos, eu começo a saber sobre isso. Eu faço todo esse caminho. E eu não estou aprendendo sobre jogo. O jogo está aqui do lado. Eu estou me capacitando sobre as coisas que eu vou poder olhar o jogo. E, na verdade, o jogo está ali do meu lado. A criança está jogando, o adolescente está jogando, a forma como eles estão se relacionando, toda a parte psicológica, social, está tudo acontecendo. Sim. E eu estou me fechando para falar uma linguagem comum daquela galera que vai ter que me aplaudir no final do dia. Sim. Que de novo a gente volta pro ego. Então, assim, que ponto que isso é de fato ciência? Sim. De que ponto isso é de fato ciência? Ou de que ponto isso é só mais uma ação para gerar um produto que, assim, você poderia estar fazendo isso com a venda de um coaching muito legal, muito bacana na internet, parte prática sobre marketing digital e o diabo. Mas, assim, eu acho que esse ponto é muito importante. A gente não inverter a lógica. A gente estuda um fenômeno. De que ângulo que a gente vai estudar o fenômeno? Ok, mas é o fenômeno o problema, não é o método de pesquisa, a área. Poxa, senão você não complica. A intersecção entre as áreas é o que dá a graça. É a parte que eu não sei. É ali que eu falo, putz, que bom que você veio. Eu estava precisando te ouvir. Porque eu não sabia tal coisa. A gente entra em umas searas que são muito ruins, porque são limitantes, de fato, né? E tem o lance da vaidade, ser docente tem o que de uma vaidade, né? Vem aí o fulano doutor de não sei. Aliás, quando você terminar o seu doutorado, pede para alguém da família te chamar de doutor por 2 semanas, porque raramente você vai ser chamado de doutor no seu dia a dia, né? Uma coisa assim, só quando você for ser apresentado para dar uma palestra, mas normalmente seu dia a dia, prof, Odoiara, uma gritalhada, às vezes é só uma subida no meio da rua, né? Mas tem um lance da vaidade, do quanto isso é envaidecedor, né? Para algumas pessoas. Eu gosto da posição de professora de ser reconhecida ali pelo que eu faço. É massa, claro, a gente quer, sim, a gente ama. Mas isso faz sentido se eu consigo fazer disso algo que pode ser compartilhado e transformar minha realidade imediata, que possa colaborar para alguém imediatamente, e não para me olhar no espelho e aí, doutora linda, maravilhosa, né? Não é isso. O conhecimento tem esse sentido. A gente produz conhecimento e ele não tem que ser utilitarista também, né? Servir para alguma coisa. O conhecimento ele pode trazer, como eu amo ler poesias, por exemplo, né? E a técnica da poesia eu não estou muito aí não para saber, mas eu amo ler, escrever. O conhecimento ele está aí para ser apreciado também, consumido de uma maneira que cabe a cada um a forma de consumir esse conhecimento, né? Então é muito perturbador quando a gente ainda encontra entre os pares docentes, doutorandos, mestrandos, esse componente da vaidade como um componente que se sobrepõe até à própria responsabilidade que é aquele cargo, né? Isso passa pela vida de todo mundo em algum momento, né? Não é singular a uma pessoa em um lugar. Aliás, a universidade ela pode ser, se você for professor universitário, um ambiente hostil pra caramba, assim. É muito difícil. É raro você ouvir de um docente de ensino superior que ele trabalha num ambiente tranquilo, que as pessoas se dão bem. Não é muito assim. Há mais dificuldades do que facilidades até. Mas a educação física ela pode gozar desse benefício. É um benefício ser tão plural.
dinâmica, sensível às mudanças do tempo. Quer dizer, nunca vai parar de nascer problemas novos para a gente estudar. É muito suscetível às dinâmicas do tempo, do que está acontecendo no mundo, né? Então, o nosso conhecimento, o retrato que a gente faz do iceberg hoje, amanhã o iceberg já derreteu um pouquinho, já não é mais o mesmo, outro dia ele cresceu, outro dia ele está de uma certa textura, as coisas mudam, isso é muito bom. Esse é um ponto que eu acho que a nossa área, em qualquer discussão de futuro dela, a gente precisa lembrar dessa parte. Assim, essa é a graça dela. A gente às vezes tenta se diferenciar das outras que nos acompanham, né? Medicina, fisioterapia, a gente tenta se diferenciar, tipo, aqui é minha área única. E na verdade a nossa grande sacada é exatamente o oposto, é não ter esse pé fincado e é poder ser plural no mais, assim, no mais diverso possível. E às vezes a gente acaba esquecendo disso justamente porque a gente não consegue se dar o próprio valor, e aí espera de um terceiro um valor que não vem daquele terceiro, porque não vem na mesma quantidade. É quase que uma sessão de terapia, mas eu juro que faz sentido. A gente espera de um terceiro, esse terceiro não oferta a quantidade que a gente quer, e por mais que ele oferte, a gente não vai chegar no nível que a gente quer, porque vai chegar uma hora que é competição, e aí eu preciso ser mais reconhecido que, e a gente acaba se perdendo. Então, assim, acho que esse é um ponto desse plural que ele faz muito sentido e é muito importante. Eu estou aqui de olho no horário, aqui eu estou apertando algumas vezes o celular aqui, até para cumprir o horário que a gente havia estabelecido. E para a gente caminhar para o final, queria te fazer uma pergunta. Tendo alcançado tudo aquilo que você já alcançou, tendo feito tudo aquilo que você já fez, me conte o que mais você quer da vida. Que pergunta massa! Cara, eu quero sensível, poético, eu quero conquistar mais, assim, penso que a gente vai ressignificando as conquistas, né, por etapas e tal. Eu gostaria muito de, na minha profissão, ver mudanças sendo concretizadas. Acho que as tecnologias têm facilitado acompanhar os egressos, ver o que eles estão fazendo. Pessoalmente, assim, eu me sinto muito feliz, realizada. Às vezes dá umas crises, dá vontade de mudar de área. Aí o que eu fiz? Fui fazer ciências sociais à noite, estou estudando graduação na UFV. É uma linguagem que eu gosto. Então, eu me sinto com flexibilidade nas minhas condições de vida para usufruir de outras coisas, de outras leituras. Eu amo ler literatura, né? Eu vou de Dostoiévski a Machado de Assis, assim, de autoras brasileiras. Outro dia eu acabei de conhecer um poeta angolano. Eu acho que falar outras linguagens nesse sentido, né? Me perturba muito quando eu percebo que eu estou educação física o dia inteiro, né? Eu preciso muito me abastecer disso. Então, o que eu mais quero é me abastecer de coisas novas dentro da EFI, fora da EFI, pessoalmente, conhecer lugares novos, né? Conhecer pessoas diferentes, histórias diferentes. E isso soma, isso também ajuda a redimensionar nosso umbigo no mundo, né? Peraí, né? Tem tanta coisa acontecendo, quem eu sou? A pergunta que você começa é essa. À medida que a gente conhece, eu tenho uma sede de conhecer muito, muito. Ela não pausa, né? É incessante. E não estou falando de conhecimento científico acadêmico, estou falando de conhecer gente, lugares, leituras, pessoas, autores, cantores, barzinho, bebida nova, comida nova. O que eu quero é conhecer, nesse sentido, né? Num sentido muito amplo, para além desse fazer científico, para além do meu trabalho. Eu não sou o meu trabalho, né? Ele me constitui, ele me forma, mas eu sou uma sede de conhecer linguagens, de conhecer formas de experienciar o mundo, de me redimensionar e me relocalizar nesse mundo, a ponto de não conseguir
A ponto de ser a metamorfose ambulante lá do Raul, é do Raul, né? Oh, meu Deus. Né? A ponto de ter que me relocalizar todo o tempo, né? Recentralizar no mapa. Peraí, me modifiquei. É que nem eu brinco assim, às vezes você tem relacionamentos longos com alguém, amorosos. E o grande desafio, o povo fala, ninguém está aguentando mais ficar muito tempo casado. Você quer falar, não. As pessoas, antes, a questão anterior a essa é assim, a gente vai mudando, eu e você e tal, a gente vai mudando. As pessoas com quem que nos acompanham também estão mudando. O grande lance é se reapaixonar por quem a gente se tornou, né? Eu mudei, eu continuo apaixonada por mim nessa minha mudança. E nem toda mudança é linear, ascendente, né? Algumas mudanças representam uma sensação de retrocesso, de ruptura, de falar, não quero mais ser isso, né? Então, é aquela ideia do filtro solar que o Bial narrou um texto que fala assim, tudo bem se você aos 40 decidir que quer outra coisa, né? E meus 40 estão logo ali, né? Então, eu sou essa sede de conhecer e de me ressignificar mesmo. Embora, em essência, eu reconheça em mim um desejo muito claro de alguns princípios que orientam a minha vida como pessoa e em sociedade, de justiça, de igualdade, né, de princípios de uma sociedade democrática. Sim. Esses princípios acompanham enquanto eu me ressignifico, né, no mundo, mais ou menos nesse sentido. É muito difícil, Iago. Eu sei, por isso que eu faço e nunca respondo. Essa é a vantagem muito grande estar deste lado aqui, porque eu sempre falo que essa pergunta, o básico seria responder com um número de ações feitas. Assim, então, o que você quer da vida? Não, eu quero X carros, eu quero uma casa, eu quero viajar, mas eu quero viajar para X lugares. Você tem um roteirinho planejado. Toda vez que a resposta é mais poética e menos matemática, eu acho uma coragem gigantesca. Mas eu quero a matemática também, viu? Não quer dizer que eu sou destituída dessa ideal materialista, não. Sim, eu quero trocar de carro um dia, morar num apartamento maior. A gente quer o conforto, a gente quer o material. Mas a graça mesmo Mas se a gente quer isso, primeiro, né? Talvez não é na docência no ensino superior que você vai fazer essa matemática de grandes itens, de grandes coisas. Não vai ser por aí, não. Talvez tenha que pensar no empreendedorismo, numa coisa assim. Mas, assim, o material é importante. A gente também não precisa ir por um romantismo que... Não vou dizer para você, não, se eu quiser viajar, eu queria ficar no melhor hotel, claro. Né? Então, mas é uma sede de conhecer que caracteriza o meu desejo, assim, de conhecer pessoas, lugares, leituras, mundos. Inclusive, estou adorando te conhecer aqui. Né? A gente ter essa percepção de que o mundo é tão maior do que quantas horas eu passei ministrando aula hoje, né? E é um ponto difícil de ter. Eu lembro, quando você falou dos livros, né, do Dostoiévski, você falou da leitura, eu lembrei uma vez que o Alcides, no final de graduação, vocês têm um pensamento muito próximo do que a gente está conversando. Ele falou assim, vem cá na minha sala que eu preciso te deixar um livro emprestado para você ler. Eu pensei em Mourinho, Guardiola, eu pensei nos negócios, tipo assim, pô, ele foi para algum lugar, comprou um livro, eu, no final de graduação não tinha dinheiro para nada, né? Falei, pô, vai me emprestar os livros dele, né? Aí chego na sala dele, professor, vim pegar o livro, você tinha falado, né? Ele falou assim, assim, O Alquimista. Paulo Coelho, não. Não. Falei, Paulo Coelho. Paulo Coelho. Aliás, se não me falha a memória, posso estar falando uma extrema besteira. Metamorfose Ambulante, se não me engano, ele é um dos compositores. Se não me falha a memória. Ele era amigaço do Raul Seixas. Depois que eu comecei a ler, e eu faço questão de fazer coisas em público. Então eu não leio, tipo assim, à noite, quando estou isolado na minha cama. Não. Vai ler? Vou ler o dia inteiro. No RU, eu vou ler na universidade, eu vou ler na frente do professor, eu vou ler em tudo quanto é lugar. E aí,
o número de alunos que conviviam comigo, que passavam, tipo, você está lendo Paulo Coelho? Assim, mas... Por quê? E os trabalhos? Cara, mas assim... E o futebol? Como se eu estivesse cometendo uma traição em ato público. Assim, Sim, como se você estivesse se distraindo do foco, perdendo o foco. Aí, e eu também, obviamente, quando a maioria vai falando as besteiras que fala, você vai começando, tipo assim, tá, legal, eu tô lendo um pouco, pô, será que eu não tô mesmo distraído do foco? Não, porque, pô, todo mundo tá falando. Aí eu acabei de ler, aí eu fui até a sala do Alcides e o professor vinha trazer de novo. Leu? Falei, li. Gostou? Falei, gostei. Fez reflexões, a gente começou a discutir sobre o livro. Aí quando acabou, eu falei, posso te agradecer? Não só pelo empréstimo. Ele falou, por quê? Eu falei, pô, muito legal fazer essa ação de fazer isso em público. Porque a reflexão maior veio não só da leitura, mas de fincar o pé naquilo, tipo, não, tô lendo isso. Da reação das pessoas, né? Bom, É de ser provocador de vez em quando. Acho graça. Acho que um pouco da docência passa por isso. Você ser um eterno provocador. Sim, e, cara, eu leio, sei lá, eu li o Conto de Aya, de uma autora canadense. Clarice Lispector, às vezes eu pegava para ler e falava, por que o povo fala tão bem dessa mulher? Não entendo, mas que é isso. E aí, na pandemia, eu peguei de novo o livro. Falei, agora está fazendo sentido para mim. Talvez quem eu era naquele momento não conseguiu ler isso aqui. Mas agora faz sentido. Agora estou vendo quanto ela é maravilhosa mesmo. E eu não tinha percebido antes, né? Fui ler Admirável Mundo Novo, né? Eu gosto muito do Dan Brown, que é um autor que nas obras dele traz implícita religião e ciência. O conflito entre religião e ciência. Isso é, para mim, de babar de vontade de continuar lendo. Embora não sejam temas que eu tenho o menor interesse de pesquisar. Nenhum interesse. E a própria produção científica, a epistemologia, não é a minha praia, mas de alguma forma aquilo significa alguma coisa. Algum episódio da vida te lembra aquele livro. Uma vez eu li uma frase assim, ler, né, literatura, romances, livros, poemas, a sensação de que, às vezes, a povo fala a vida é curta, né? A gente tem pouco tempo. A grande chance de você viver outras vidas é lendo, né? A vida de outras pessoas, distopias, vidas que não existem, que existiram, baseado em fatos reais, ficção, provocantes. Admirável Mundo Novo me provocou muito, assim. Um autor britânico, Paul Oxley, alguma coisa assim. Mas, em realidade, é essa sede de conhecer mesmo. E às vezes eu fico me perguntando por quê? Porque me enaltece, porque o povo acha chique que eu leio. Tem uma amiga minha que fala assim, eu acho tão bonito esse seu gosto pela leitura, e eu fico toda vaidosa, inflada, né? Eu gosto de ler, é pessoa bastante intelectual, né? Mas quando você se pergunta, mas por que eu gosto de ler, né? Aí eu fico pensando, e aí eu cheguei a uma conclusão, assim, essa sede de conhecer outras coisas, outras pessoas, outras realidades, outros mundos, de refletir outras coisas. A especialização do mundo do trabalho, ela consome tanto tempo da gente, ela limita tanto a nossa percepção, né, do mundo, porque eu posso te dizer tudo do que eu fiz na minha tese, mas de repente eu não consigo falar para você de mais nada além daquilo. Então, eu gosto de falar outras linguagens, assim, embora eu não aprendi muitos idiomas na minha vida, não, só inglês mesmo, tá bom? Espanhol tem maior dificuldade. Mas é como se fossem idiomas, né? Cada pessoa é uma linguagem, é uma vida. Eu amo nesse sentido ser professora de adultos, né? Ensino superior. Às vezes chegam os adolescentes. Mas eu amo porque cada um é um mundo inteiro. Aí dá vontade, às vezes até fico brava comigo mesmo por me conectar muito com os alunos e achar que com isso eu dou abertura para eles se relaxarem nas minhas disciplinas, para eles não serem tão comprometidos, não serem tão sérios, mas em realidade eu não consigo ser diferente.
eu só consigo estabelecer com esse aluno uma conexão humana. O número de matrícula eu esqueço, mas eu sei o nome e o sobrenome dos meus alunos. E me interessa demais a vida deles, né? Bem intrigante. A docência te dá essa riqueza. Um dia, quem sabe, poderemos ter uma outra conversa nesse sentido e eu poderia concordar com você, mas ainda não chegou este momento. Espero que um dia chegue, mas como eu comentei até contigo antes de a gente começar, acho que ficou claro que temos muitos assuntos ainda que não abordamos ao longo desse caminho todo. Nossa, então, passou rápido. Exatamente, eu estou olhando aqui porque eu odeio atrasar assim, o compromisso das outras pessoas. Eu fico, caramba, não estou atrasando. Então, assim, como eu odeio, eu estou olhando aqui direto e, de fato, a gente tem muita coisa ainda que conversar. Obviamente, fica o convite para uma segunda conversa. Adorei conversar contigo. Espero que você tenha gostado. E, eu amei. Principalmente, a ideia desse canal é dar voz. Então, assim, se você quiser falar sobre qualquer tema, qualquer assunto, qualquer coisa, você só me manda mensagem, a gente marca e a gente publica. Não tem o menor segredo. A ideia é justamente a gente poder dar uma voz, de fato, porque a gente passa tanto tempo selecionando quem fala, selecionando quem fala, e todo mundo tem uma história tão rica. Sim. Né? Então, assim, é um local para trocar ideia. Então, fica aqui o campo aberto de ideias. Eu vou querer, hein? À vontade. Já pode pré-agendar aí, porque, nossa, além de, claro, a sua... Veio uma consultoria, porque eu estava com um projeto de podcast, não nesse sentido, né? Dentro do grupo de estudos, vou ver uma consultoria aí com você. Mas a verdade, a gente conversou pouco, gente. Falta tanto assunto. Muita coisa, tenho muito para te perguntar também, te perguntar mais. Mas eu gostei muito de te conhecer um pouco, Iago, e obrigada pelo convite. E claro, de antemão já sinalizo que eu amaria um segundo momento, um terceiro, e as pautas aí a gente vai pensando juntos. Para você ter uma ideia, eu comecei a colocar, estou operacionalizando e estou falando isso no canal faz 2 meses já, mas eu juro que eu vou fazer, gente, tá? Eu sei que vocês estão ouvindo faz 2 meses, mas eu juro que eu faço. Eu vou começar a fazer discussão de filme e série. Uou! Então, assim, pega um filme, a gente vai discutindo a partir dele para onde for. Não tem que fazer o roteiro do filme, não precisa passar pelas cenas, não, vai dali para frente. Pra você ter uma ideia, o primeiro que eu estou tentando organizar com o professor Lucas Leonardo lá da UFAM e George, que era um cara que eu trabalhei na Universidade do Futebol com ele, é sobre o Coringa, do Batman. Que massa, eu assisti. Então, assim, é sobre tudo. O canal está liberado para simplesmente vir e trocar ideia. Não tendo Lattes, não tendo A1, A2, A3, para mim a conversa vai ser excelente. Então, tirando essas questões, o restante está liberado. Só você mandar mensagem, a gente marca, e precisando trocar ideia também, e outras coisas que eu puder ajudar também, fico à disposição, divulgação inclusive por aqui, sempre que eu puder ajudar, vou estar à disposição sempre, tá? Novamente, muito obrigado pelo papo, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, que felicidade! Não tinha a ideia de que seria nessa dinâmica. Eu pensava que ia ser mais... Tinha aquela preconcepção, né, de que seria roteirizado, de que você teria uma série de perguntas a fazer. Amei, me senti muito confortável e feliz em estar com você aqui conversando. Fico muito feliz de ouvir isso. Eu sempre agradeço muito a fé que as pessoas têm na minha capacidade de ser um cara profissional, que eu não sou, de fazer roteiros. Eu não acho muito legal a pessoa colocar essa fé em mim, mas, assim, obviamente, irei acabar com essa fantasia, porque não teremos roteiros nunca neste canal, nem em outros. Inclusive, são 2 canais de YouTube que eu tenho. Nos 2, eu só tenho o tema central. Assim, é a conversa ou... sei lá, tema de futebol. Aí eu falo, eu vejo, né? Legal. Aí eu solto o vídeo de um lado e vou falando avulso do outro, loucamente, como se não houvesse amanhã. E depois a gente assume as consequências das besteiras que a gente fala também, que faz parte da vida, né? Então, isso é sempre muito importante. Muito obrigado novamente a todos que estão nos ouvindo até agora. Também, meu muito obrigado
Iago, você esqueceu do like. Não esqueci, não. Relaxa, não esqueci. Vou pedir agora para vocês. Deixa seu like, deixa seu comentário, que sempre é muito importante. Também compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado a todos, um grande abraço e até mais.